Só colocar aqui. Ok. Todo mundo está vendo? Sim. Sim. Tá bom então, pessoal. Bom, a gente vai iniciar um pouco falando sobre a epidemiologia, que é algo bem básico. O apendicite é uma das principais causas de abdômen agudo, né? É muito comum você estar no SPA, você estar no pronto atendimento e chegar um paciente referindo dor no abdômen, e geralmente em criança, adolescentes, homens principalmente, a gente tem um caso de abdômen agudo. Eu até expliquei aí, falando que é bem mais complicado o diagnóstico em idoso, em mulheres, e também eu até acrescento aí pessoas com o IMC acima de 30, né? Pessoas mais obesas, porque a questão da camada muscular, da camada gordurosa, vai dificultar um pouco no diagnóstico clínico. Nas mulheres, por que é complicado? Porque, como a gente sabe, a gente vai ter os ovários, certo? Muitas vezes a mulher está com casos de tubarão rota, questão de gravidez, né, nas trompas. Então, isso vai acabar confundindo, sendo o diagnóstico diferencial com apendicite. Já nos homens, não. Geralmente, é bem mais sugestivo quando a gente vai ter uma dor lá na fossa ilíaca direita, ser mais sugestivo de apendicite. Nas mulheres, não. Eles têm todo o diagnóstico diferencial para investigar e dar o diagnóstico com maior precisão, tá bom? Fisiopatologia. O crescimento do apêndice, a inflamação do apêndice, ela tem etapas, tá bom? Entre elas a edematosa, que é das 6 às primeiras 12 horas. A gente tem a fibrino purulenta, de 12 a 48. A necrótica, que é até 72 horas. E a perfurativa já vai ser a partir de 72 horas. Gente, estudando medicina, vocês vão ver bastante que sempre tem exceções, tá bom? Já teve casos de paciente que está com uma evolução de 5 dias e o apêndice não está perfurado. Mas, em geral, é isso, tá bom? Depois de 72 horas, a gente já vai considerar uma fase perfurativa, tá bom? Como que é a edematosa? A edematosa é logo no início, quando vai ter obstrução do lume appendicular, tá bom? Seja por fecalito ou pelo aumento do tecido linfóide, que é presente no apêndice. Essa obstrução a gente sabe. Qualquer víscera tem uma certa secreção e o apêndice não é diferente. Então, essa secreção vai começar a se acumular. Logo, com a obstrução, vai haver o aumento da pressão, né? E isso vai deixar o apêndice mais brilhoso, edemaciado, tá bom? E esse início dessa inflamação, essa edemaciação no apêndice, vai ativar as fibras aferentes viscerais, certo? Que vai levar estímulo de dor. E a gente lembra que é uma dor não localizada, certo? Então, por isso que muitas vezes um paciente que está iniciando um quadro de apendicite, ele vai referir dor no epigástrio ou então periumbilical, tá bom? Então, é justamente por essa ativação de fibras aferentes viscerais que a gente vai ver que vai se tornar localizada quando o apêndice estiver irritando o peritônio, e a irritação do peritônio já é uma dor localizada, que eu vou falar um pouco mais para frente, tá bom? Então é isso, primeira fase, edematosa. O apêndice está começando a ficar brilhoso, um pouquinho inchadinho. Fibrino purulenta. E assim, gente, eu falo rápido, então se eu estiver falando rápido, dá uma pausa aí falando, explica de novo, Ana, vai mais devagar, tá bom? Vou me avisando, porque senão eu vou indo. Diga. Edematosa é a mesma coisa que catarral e fremonose? Como? Essa primeira fase que você falou, edematosa, é a mesma coisa que catarral e fremonosa? Catarral, eu ainda não tinha ouvido esse termo. Peraí, deixa eu pesquisar aqui. Catarral é a primeira vez que eu tô ouvindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele falou na aula dele. Ele falou na aula dele? Catarral. Só que ele falou que era fase 1 também, só que não sei se é, sei lá, não, se é outro a aspecto, fase 1 né? é essa. Eu não sei também se é como é um outro aspecto de avaliar as fases, né? Também pois é, por isso que eu te perguntei. Não, eu vou fazer o seguinte, eu já depois tu fala. Isso, depois eu vou dar, aí eu confirmo pra ti, tá bom? Ah, obrigado. Mas me lembra. Aí a segunda já vai ser a fibrino purulenta. Por quê, gente? Lembrem que, de certo modo,
esse aumento da pressão vai alterar a proteção, a parede do apêndice. E isso vai facilitar, certo? Que bactérias entrem e começam um processo já infeccioso, uma infecção bacteriana. Então, o que vai acontecer? Inicialmente, esse aumento da pressão no apêndice vai diminuir a perfusão, como se tivesse algo mais apertado, e vai dificultar a perfusão daquele apêndice, certo? E o que vai acontecer? Isso vai fazer justamente uma alteração no epitélio, facilitando a entrada de proliferação bacteriana, tá bom? E isso vai começar um processo infeccioso, por isso que a gente já chama. Vocês lembram, tudo que é purulento, lembra de pus. Pus geralmente é um líquido, uma secreção com bactérias, tá bom? Então, nessa fase fibrino-purulenta, a gente já vai ter o início de uma infecção bacteriana. E muitas vezes é nessa fase que a gente começa a ter a irritação peritoneal, tá bom? Porque já há um aumento do apêndice, vai começar já a irritar o peritônio, causando a dor localizada, tá? Inclusive, nessa fase, a gente já consegue também ter a manobra, né, de Bloomberg positivo. Eu não sei, ele deve ter feito com certeza na aula de vocês, ele sempre passa caso clínico e ele fala quanto tempo está de evolução do paciente, ele pergunta, gente, já vai ter leucocitose? A leucocitose já vai ter muito alterada? Vai ter desvio à esquerda? Nessa fase, ainda não tem uma leucocitose muito elevada, tá bom? A gente pode já ter um pouco de leucocitose, mas ela não chega a ser elevada porque está no início da infecção bacteriana, tá? E o que mais que eu ia falar? E muito menos não vai ter o desvio à esquerda, porque é o início da infecção bacteriana. Vamos prosseguir, tem até uma imagenzinha aqui. Podem ver que em comparação a essa, ó, essa aqui ela já está brilhosa, mas essa aqui você já vê que já é um aumento maior, e a gente até consegue ver uma consistência um pouquinho mais amarelada. Até 72 horas a gente já vai ter a necrótica. Gente, praticamente no organismo sempre chega essa fase. A inflamação, obstrução, a diminuição da perfusão tecidual. Sem perfusão, o órgão ali não vai estar conseguindo receber nutrientes, não vai estar recebendo oxigênio, logo ele vai morrer, tá bom? Então, se não houver tratamento até 72 horas, muito provavelmente esse apêndice vai necrosar, devido à isquemia nele, tá bom? Então, aqui a gente tem um exemplo, né, de um apêndice já passando por um processo de necrose tecidual. A perfurativa já é aquela que a parada vai estourar, né? Então, tem duas formas, gente. Quando vocês estudarem de vesículo, que vocês vão estudar mais lá para o final, o que vai acontecer? A gente sabe que o nosso intestino delgado, intestino grosso, parte dele, tudo isso já vai ser removido por peritônio, certo? Tem duas formas. Quando estoura, gente, ou vai estourar e vazar logo para a cavidade peritoneal, para a cavidade abdominal, ou vai ficar preso, tipo o peritônio que vai circundar o apêndice, porque a gente sabe que tem o mesoapêndice. O que circunda, ele vai tipo fazer uma bolsa e segurar aquela secreção, né, que vai sair do apêndice. E a gente vai chamar de abscesso, tá bom? Então, ou vaza logo para o peritônio, caso aquela peritonite, né, desgraçada, ou vai causar um abscesso, tá bom? E geralmente isso vai ocorrer mais em jovens e pessoas mais novas, que o peritônio ainda está com uma consistência boa. E na população idosa, geralmente já avança para um caso de irritação peritoneal, um caso de peritonite, tá bom? Aí eu até especifiquei para vocês. O que vai acontecer? Cadê? Quadro clínico. Bom, como eu falei inicialmente, a dor geralmente ela vai iniciar ou epigástrica, porque às vezes é epigástrica, às vezes é periumbilical. Vai iniciar aí justamente porque a dor inicialmente não é localizada. Os estímulos dolorosos estão vindo a partir de fibras aferentes viscerais do apêndice. Depois essa dor vai se migrar e vai se localizar na fossa ilíaca direita. É muito comum, o professor sempre fala, gente, tudo que é de abdômen, causa vômito, causa náusea, causa anorexia, certo? Eu lembro que quando eu estudava, eu tinha o seguinte raciocínio. Tá tendo um problema lá no organismo, né? Um problema no intestino, em algum órgão lá. O que vai acontecer? O organismo, para tentar evitar a dor, ele vai parar de contrair, certo? Porque quando ele contrai, quando tem a peristalse, dói. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar uma relaxada. Se tá dando uma relaxada, tem uma diminuição dos movimentos peristálticos, o que vai acontecer? Vai ficar
anormal a sua digestão, logo você vai ficar com náusea, vai ficar com vontade de vomitar e você não vai ter fome, anorexia, porque o seu intestino, o seu trato gastrointestinal, ele vai estar com a atividade reduzida, certo? Então, tudo isso acontece. Então, qualquer problema no trato gastrointestinal, você vai ter vômito, náusea, porque é um sistema de defesa do seu organismo. Reduzir a atividade lá, reduzir a peristalse para reduzir a dor, tá bom? Então, continuando. Aí, depois de 12 horas, vocês já podem apresentar uma febre baixa, uma leucocitose com desvio à esquerda por conta do início da inflamação, tá bom? Então, por isso que eu falei, a leucocitose, na segunda fase, já pode apresentar, tá bom? Quanto mais cedo, mais difícil, ela é mais baixa. Para o final, que já começa a aumentar, porque já está um quadro inflamatório já mais pregnado. Sinais clássicos no exame físico. Gente, é aquela coisa, sinal de Bloomberg, que é a dor de descompressão brusca, né, na fossa ilíaca direita, o sinal de Hodgkin, que é a dor na fossa ilíaca direita após uma compressão na fossa ilíaca esquerda, tá bom? O sinal do obturador, isso aqui a gente vê muito quando está estudando semiologia, a professora fala quando está estudando sobre a avaliação do abdômen. Dor após uma rotação interna da coxa esquerda, tá? Sinal do Pessoas, dor após extensão da coxa direita, sinal de Dunphy, que é dor no abdômen após o paciente tossir, e a presença de massa ou plastrão na fossa ilíaca direita, que pode indicar uma apendicite complicada com abscesso. É aquilo que eu falei para vocês. Geralmente é quando há a perfuração do apêndice e esse conteúdo não vaza para a cavidade peritoneal e sim fica preso por tecido peritoneal e tudo mais, aí forma o chamado plastrão, tá bom? E isso já é um indicativo de apendicite complicada, porque já teve uma perfuração. Então, tem todo o cuidado no exame físico, se você palpar um plastrão, tá bom? Que eu vou até falar um pouquinho mais para frente. Diagnóstico. Gente, a apendicite, a clínica é soberana e é incrível, porque quando vocês forem, creio que você já tenha acompanhado o doutor, professor Luciano, cara, é muito clínico, muito comum. O paciente chega lá referindo dor que migrou para a fossa ilíaca direita. Principalmente quando é homem, você já é apendicite. Aí você, às vezes, passa lá um hemograma, né, com leucograma, você já vai ver uma leucocitose aumentada. No caso da mulher, é necessário fazer, se ela estiver na idade fértil, fazer um beta-HCG, né, porque na mulher é mais complicado, porque tem um maior arranjo de diagnósticos diferenciais, porque pode não ser um apendicite, mas pode ser uma gravidez tubária, enfim. Aí, como tudo na medicina, a gente tem escala, né? Mas, enfim, isso daí é por questão mais didática, da questão da teoria. A gente tem escala de Alvarado, tá bom? Quando o paciente apresenta uma pontuação maior que 7, a chance de apendicite é muito grande. Aí nós temos aí, migração da dor, 1 ponto. Anorexia, 1 ponto. Náusea e vômito, 1 ponto. Exame físico, defesa da parede na fossa ilíaca direita, Bloomberg positivo. 1 ponto. Febre baixa, 1 ponto. Leucocitose, 2. Desvio à esquerda, 1 ponto. Que mais? Exames demais, vamos lá. Gente, Ana Paula? Oi. Essa defesa aí, o que é? Irritação peritoneal. Irritação peritoneal. Mas não tem diferença entre defesa e descompressão dolorosa, não? Então. É porque, pensa só, como eu posso explicar? A questão da defesa é um indicativo de apendicite com um estágio mais avançado, certo? O sinal de Bloomberg, não. Muitas vezes o paciente está lá, é porque vocês vão ver, principalmente na prática, o paciente não deixa nem se aproximar da barriga dele, nem para fazer a palpação superficial. No sinal de Bloomberg, você faz aquela descompressão brusca, que tu afunda a tua mão lá na barriga do paciente, na fossa ilíaca, e solta. Tanto que é 1 ponto. Defesa da parede, tu não pode nem tocar, nem fazer a palpação superficial, que o paciente já refere muita dor, entendeu? Porque lembra, no exame do abdômen, eles têm a palpação superficial, que é aquela coisa mais leve, e tem a profunda. O Bloomberg é profundo. Superficial, quando o paciente tem defesa, nem a superficial ele deixa fazer. Tá bom? Então, por isso que é 2 pontos, que é mais grave ainda. Vamos lá. Apendicite puramente clínico. Porém, né, nós temos os exames de imagem para nos ajudar em casos de dúvida, né? Que é principalmente questão de mulher, né? Vamos supor fazer uma ultrassom lá, né? Para ver se não é
um caso de gravidez tubarão roto e tudo mais. No caso de cálculo também, às vezes pode indicar. Inclusive, eu acho que eu nem cheguei a colocar aqui, gente, mas eu estava em aula, quando esteve aula de apendicite, o professor perguntou para mim, ele perguntou se a gente passa EAS para um paciente suspeito de apendicite. Aí eu falei, não, porque não tem nada a ver, né? O apêndice, né? Tipo, né? Aí ele falou que passa. Por quê? Para fazer diagnóstico diferencial. Porque a localização da fossílica direita pode ser também um cálculo, né? Um cálculo no ureter. Então, você passa o EAS por questão de diagnóstico diferencial. Ele falou que não é errado pedir o EAS, tá bom? Enfim, só uma informaçãozinha extra, porque eu lembrei isso agora. O exame de mais padrão, de ouro, é a tomografia, tá bom? Mas é raro pedir, gente, até porque pensem só, muitas vezes no sistema é difícil conseguir uma tomografia para o paciente, demora, tá bom? Então, assim, cara, tu tá suspeitando que é apendicite, fez o exame, Bloomberg positivo, indicou leucocitose, é faca, gente. Mas estamos aqui, temos que colocar, e então a TC é o padrão ouro. Mas lembrando que mulheres grávidas não podem fazer, então muitas vezes o ultrassom é um bom exame para fazer. Quando é que a gente vai precisar mesmo fazer TC? Diagnóstico duvidoso, paciente obeso, né, com IMC acima de 30, porque fica inviável fazer, tá bom? Aí eu até coloquei eu coloquei não, ele colocou, porque esse aqui é do Notion dele. Exame de imagem, a gente tem avaliação clínica inconclusivo, a gente faz o alvarado, faz o PCR para indicar se já está tendo uma leucocitose, né, se já está tendo infecção, inflamação no paciente. Se ele tiver no alvarado uma pontuação inferior a 5, observação. Se tiver uma escala, uma pontuação de 5 a 7 e for um paciente obeso, a gente faz a TC, tá bom? Porque o ultrassom fica inviável porque a gente não vai ter uma boa imagem. Se for inconclusivo, fica em observação. Mas se eu fazer a TC, se a gente tiver um paciente com IMC abaixo de 30, a gente já consegue realizar uma ultrassonografia pélvica ou transvaginal, e se estiver inconclusiva, observa, mas se estiver conclusiva, cirurgia, tá bom? Aí tem um esqueminha aí que, inclusive, se vocês quiserem, eu vou mandar esse Notion para vocês, porque é bem explicativo. Tratamento, gente, o tratamento é faca, é cirúrgico. É possível tratar de forma medicamentosa? Mas é muito raro, tá bom? Então a gente prefere logo mandar o paciente para faca, tirar, né, aquele apêndice, para evitar maiores complicações, né? Porque uma peritonite é uma situação bem complicada. Preferencialmente videolaparoscopia, né? Porque tem menos trauma o paciente, são apenas 3 furinhos na barriga, tá bom? Por se tratar de cirurgia em um órgão do trato gastrointestinal, né? A gente precisa fazer uma antibiótico terapia, tá bom? Em caso de apendicite não complicada, a gente apenas faz a antibiótico terapia pré-operatória, tá bom? Com o espectro para atingir gram-negativa, anaeróbicas, tá bom? No caso de apendicite complicada, a gente vai continuar a antibiótico terapia no pós-operatório. É aquele esqueminha lá que a gente vê no início de clínica cirúrgica que fala lá, antibiótico terapia, quando o paciente já é uma cirurgia suja, né? A gente já vai fazer antibiótico terapia no pós-operatório e vai retirar conforme a melhora do paciente, tá bom? A dieta, ela vai poder ser liberada um dia após o operatório, tá bom? Em casos de flemão, certo? Que a gente está numa situação de um abscesso, de um apêndice perfurado, a gente não pode chegar lá e abrir e cortar. Por quê? Porque se estourar, a gente vai infectar, né, aquela cavidade peritoneal do paciente que estava limpa, né, justamente por esse flemão. Então tem um processo, um passo a passo para você fazer, para não tornar uma cirurgia que poderia ser simples em uma cirurgia complicada, tá bom? Esse processo, esse plano, né, é o que? O KD, que é uma conduta não operatória de início, ou seja, você não vai indicar o paciente para cirurgia, você vai fazer primeiro uma antibiótico terapia, para tentar conter aquela infecção bacteriana, tentar dar uma controlada no quadro infeccioso do paciente, fazer uma drenagem percutânea para tentar tirar aquela secreção, aquele abscesso, e, claro, fundamental estabilizar o paciente para, aí sim, indicá-lo para a cirurgia, tá bom? Aí tem uma imagenzinha aqui, suspeita de complicação
uma presença de 48, um paciente que chega com um quadro acima de 48 horas de evolução ou que refere presença de massa, tá? Se não tiver complicação, é um apendicite simples, ou seja, cirurgia, depois casa. Flemon menor de 3 centímetros, a gente faz antibiótico terapia, de 7 a 10 dias mais ou menos, e faz a cirurgia com 6 ou 8 semanas, tá bom? Em caso de abscesso maior que 3, a gente vai fazer antibiótico terapia, vai drenar essa secreção e fazer a cirurgia após 6 a 8 semanas. E peritonite difusa, né, quando o apêndice perfurou e não teve nenhum flemão para segurar aquela secreção. Infectou, causou irritação peritoneal. Então, aí a gente faz antibiótico terapia de 7 a 10 dias e faz cirurgia de urgência, porque não dá para esperar. Prescrição pré-operatória básica. Gente, por se tratar de cirurgia no trato gastrointestinal, dieta zero, certo? Porque a gente tem que reduzir a atividade naquele trato para poder se realizar essa cirurgia. Até mesmo para evitar refluxo no paciente e tudo mais. Volume. Aplicar 1.000 ml de soro glicosado a 5%, porque o paciente vai estar em dieta zero, juntamente com 40 ml de NaCl e 10 ml de cloreto de potássio. Antibiótico terapia, ceftriaxona, 400 mg, IV 12 horas e metronidazol, 500 mg, IV 8 horas. Isso aí por questão de, para vocês saberem, aquela questão da antibiótico terapia com enfoque para bactérias gram-negativas e anaeróbicas, respectivamente. Prescrição pós-operatória, dieta branda, dipirona, 2 gramas, IV 6 horas, tramal, metoclopramida, 10 mg e estilos de deambulação. Quando a gente iniciou a clínica cirúrgica, eu sempre falo, antigamente achava que o correto era deixar o paciente acamado, mas não. Tem que estimular a deambulação quanto antes, além de evitar trombose, questão de atelectasia, também ajuda ao quanto antes o trato gastrointestinal voltar a funcionar normalmente, tá bom? Então é sempre esse passo a passo, dieta de pirona, tramal e estímulo da deambulação. Mas sério, gente, apendicite é muito tranquilo, sério, de verdade. Agora eu vou pesquisar o que é catarral, para te falar. Mas, Acho que é a gente, mesma coisa, pô. Mas eu fiquei só com uma dúvida em relação a. Tu falou agora no final com a presença do plastrão, né? Sim. Tipo. Não, porque assim, é aquela coisa. O peritônio, gente, no nosso organismo, em questão de perfuração, muitas vezes ele se adapta como uma bolsa que vai segurar aquela secreção. Vai estourar, mas o mesmo apêndice ele vai segurar, vai, como eu posso dizer, guardar aquela secreção e fazer com que ela não caia para a cavidade, se espalhe e cause toda aquela irritação peritoneal. Aí pensa só, tu palpou o plastrão, tu palpou esse abscesso no teu exame físico. Se tu abrir na cirurgia, você pode acabar rasgando essa películazinha, esse peritônio, e aquele conteúdo que estava totalmente localizado lá, guardadinho, vai se espalhar pela barriga do paciente. Uma cirurgia que era simples se torna complicada. Então, qual é o método correto? Qual é o passo a passo? Você vai inicialmente fazer a antibiótico terapia para tentar conter esse processo inflamatório, esse processo infeccioso, certo? Depois, dependendo do tamanho, se for um abscesso, um plastrão maior que 3 centímetros, você vai fazer uma drenagem percutânea para tirar aquela secreção, certo? Após fazer isso, paciente estável, você vai operá-lo para retirar aquele apêndice. Você entendeu? Porque se você partir logo para a cirurgia, você pode acabar estourando aquilo que estava totalmente guardadinho. Entendeu? Porque você tem que evitar o máximo possível uma peritonite, gente, que é um quadro bem mais grave, bem mais complicado, então tem que ter toda essa cautela na hora de examinar o paciente para evitar de operar um paciente com plastrão e acabar estourando. Entendeu? Tem que seguir esse passo a passo. Esse bem aqui. Cadê? Esse aqui. Que é o CADEI. Conduta não operatória de início, antibiótico terapia, drenagem percutânea e estabilização. Após isso, você parte para a cirurgia. Entendeste? Entendi, obrigado. Eu acho que a Nada. Vitória falou alguma coisa no chat, eu não consigo ler porque eu tô pelo celular. Desculpa. Deixa eu entrar aqui para ver. Peraí. Ai. Cadê, Vitória? Por que faz?
Gente, geralmente é tudo na medicina. Ai, cadê a câmera? Tem aquele, o padrão. Um paciente em processo infeccioso grave, a gente lembra, tem muita liberação de líquido intersticial. Geralmente, muitas vezes, o paciente pode estar até com hipotensão. Então, tem essa data de 6 a 8 semanas justamente em busca da boa estabilidade do paciente. A gente dá um tempo para ele se estabilizar, tá bom? Porque, querendo ou não, por mais que seja uma apendicectomia, tem o seu trauma. Toda cirurgia é traumática. Então, tem esse padrão. Você espera 6 a 8 semanas, que é o tempo que o paciente se estabiliza, porque, de certo modo, o paciente com plestrão é um quadro mais complicado, certo? Um paciente que pode estar hipotenso, então tem todo o cuidado para estabilizá-lo, entendeu? Mas é uma pergunta até assim que. Mas é esse raciocínio que o professor sempre fala. Sempre buscar a estabilidade do paciente. Entendeu? Mais alguma pergunta, gente? Gente, é bem de boa. Eu vou disponibilizar para vocês esse Notion, tá? Que aí é bem explicadinho. Mano, assim, o professor Bendarran, ele sempre coloca caso clínico. Sério, caso clínico. Ele vai colocar lá. A gente tem que pensar o seguinte: aquela coisa que eu falei do EAS. Tem que pensar como se fosse um médico. Você não, por mais que ela seja de apendicite, tu tem que imaginar como se não estivesse na aula. Então, o paciente chega com dor lá, uma mulher em idade fértil, certo? Você vai lá, tá com dor aqui, você vai fazer o exame físico, você, na hora de pedir exame, você vai pedir hemograma, leuco, pedir o PCR, porque pode estar com um quadro infeccioso, até mesmo investigar uma possível inflamação, pede o beta-HCG. Geralmente, as perguntas na prova dele são assim, ele coloca um quadro clínico lá, explicativo, mulher, tal, 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 com tal idade, chegou com dor lá. Quais exames você vai pedir? Aí você coloca lá, tá, 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 tá. Que alterações, qual é a sua hipótese diagnóstica? Que exames você vai pedir para confirmar sua hipótese e os resultados que tu espera nesse exame. Olha, eu espero ler o comentado, nesse caso foi um caso de paciente que já está com 2 dias de evolução, o ler comentado, no caso, como tu suspeita de apendicite, tu vai dizer que o beta-HCG vai dar negativo, o PCR também já vai dar, né, indicando inflamação, infecção. É basicamente isso, ele gosta sempre de pôr caso clínico. Não é muito assim, teoria, explique o que é o apendicite. Não, é quadro clínico. Ele pergunta também questão do tratamento. Pô, se o paciente está com quadro infeccioso, quadro inflamatório, ele pode estar, de certo modo, um pouco impotente, então tem que estabilizar o paciente, colocar o soro, entendeu? Tentar recompor o paciente bulimicamente, antibiótico terapia, caso for ser realizado, né, a cirurgia, dependendo se for um apendicite comprovado, você viu no exame, deu que ele está com um possível caso de apendicite, vai operar, faz antibiótico terapia no pré-operatório. Se for um caso complicado, o antibiótico permanece no pós. Essas informações assim. Alguma dúvida, gente? Fique à vontade, sério. Qualquer coisa. De boa. De boa? Então tá ótimo. Assim que eu gosto. Ei, Ana, Oi. vai ser o Bedarran que vai fazer a prova, porque foi o Renato que deu a aula. Não, se o Renato deu a aula, ele que vai dar a prova. É sempre assim. O professor que dá a aula aplica a prova. Faz e prepara a prova, no caso. E o do Renato também é caso clínico, assim que nem tu falaste? Gente, na minha opinião, as provas mais, assim, que tu ficava batendo cabeça são as do Bendarran. Os demais era muito mais tranquilo de resolver. Eu lembro que eu sempre batia a cabeça com a do Bendarran, porque o Bendarran ele sempre coloca umas perguntas assim, o que tu espera, o que vai estar alterado? Os demais não, eles já são bem mais diretos, mas geralmente sempre tem caso clínico, gente. Sempre tem caso clínico. Porque é essa forma que vai trabalhar a mente de vocês, né? Para, querendo ou não, o SPA, quando vocês forem para o pronto atendimento, vai ser isso: chegar um paciente lá com tal dor e vocês vão ter que identificar a causa. Geralmente sempre é caso clínico. Qualquer médico, qualquer professor que aplicar é caso clínico.
E aí, gente? Eu acabei já. Se vocês já estiverem sem dúvida, a gente já pode encerrar. Até porque tá gravando, aí para não ficar aquela coisa extensa. Tá bom, gente? Um beijo, tá? Qualquer dúvida, mandem mensagem lá no grupo. Muito obrigado. You are foda. Tá.